E quero pedir para que você abra sua Bíblia na segunda carta de Pedro, no capítulo 1. Nós estamos meditando sobre para o reino vir. E nós vamos hoje na terceira mensagem desse para o reino vir, dessa série. Nós lemos aqui nos outros 2 domingos o que Pedro tem para nós, através dessa mensagem, ensinando-nos a guardar a fé e acrescentar à fé algumas qualidades que nos levam a ser operantes, produtivos. E nós vamos hoje focar numa dessas qualidades. Eu quero com você mergulhar nisso. Quero pedir para que você preste bastante atenção. Se você não esteve no culto, não assistiu a mensagem, as 2 anteriores, entre lá no nosso YouTube, no canal IBG Igreja, e assista as 2 primeiras mensagens. Assista com os seus sentidos espirituais abertos para que Deus fale ao seu coração através da sua palavra. Então nós vimos que nós devemos acrescentar à nossa fé virtude e conhecimento de Deus, como vamos ler agora a partir do versículo 5 de 2 Pedro 1, que diz assim: Por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude, o conhecimento. Versículo 6, ao conhecimento, domínio próprio. Eu vou pular para o 8, porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em suas vidas, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Amém? Que o Espírito Santo nos dê clareza dessa palavra, nos dê profundidade, e que, muito além do entendimento intelectual, nós possamos ter uma percepção espiritual daquilo que Ele tem para as nossas vidas, individualmente e coletivamente, em nome de Jesus. Agora vamos nos aprofundar no domínio próprio. O domínio próprio é a qualidade de assumir o controle da intensidade de uma reação pessoal. Tem muitas coisas, muitas reações suas que você não controla, ela vem. Porém, você pode crescer, aprender a controlar a intensidade pela qual ela se manifesta. Seja num pensamento, num sentimento, numa palavra, numa atitude. Que reações, que vontades você tem dificuldade de dominar hoje? Todos nós temos áreas frágeis. Não tem nenhum super-homem, nenhuma mulher maravilha aqui. E aquilo que você não domina, te controla. Todas as suas reações que você hoje ainda não consegue dominar, ela controla você. Você não consegue pautar a intensidade pela qual ela vai se manifestar, mas a vontade de Deus para a nossa vida é que nós cresçamos nesse domínio próprio. Porque acrescentando o domínio próprio à fé, nós podemos experimentar plenitude nas nossas vidas, através do conhecimento de Jesus, como nós acabamos de ler agora. Será que já veio alguma vontade, algum pensamento seu aí que você não consegue controlar? Eu torço para que venha mais profundamente até. Coisas que você ainda não descobriu sobre você mesmo. Deus já mostrou o caminho para nós exercermos domínio próprio. E nós vemos Deus falando com Caim lá no começo. Deus falando para Caim, Caim, Abel, os 2 primeiros filhos. Caim ficou chateado, amargurado, porque a oferta que ele entregou para Deus foi qualquer oferta.
nós vamos ver o que está escrito lá em Gênesis 4:2 para a gente poder contextualizar e entender melhor. Voltou a dar à luz, desta vez a Abel, irmão dele. Isso é Eva e Adão, né? Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho, isso é, o melhor. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. O Senhor disse a Caim, preste atenção nessa fala de Deus para Caim, que serve para mim e para você, nos momentos em que nós não conseguimos exercer domínio próprio. Por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Aqui nós vemos claramente Deus mostrando a Caim a condição em que ele se encontrava e ele achava que estava certo. A gente olhando de fora, fica fácil nós apontarmos, olha, é óbvio que ele estava errado, estava querendo matar o irmão dele. Mas quantas vezes você não acha que está certo quando você vai lá e fala de maneira áspera, você se ira com a pessoa amada lá da sua casa, você se comporta de uma maneira inconveniente, você se comporta de uma maneira pela qual depois você percebe, puxa, não devia ter falado aquilo daquele jeito, não devia ter feito aquilo. Mas você fez várias vezes. Tenho certeza que existem várias situações que, se você pudesse voltar no tempo, você voltaria e faria diferente. Sim ou não? De coisas que você pensou, ninguém sabe, mas Deus sabe. Pensou sobre alguém, coisas que você falou para alguém ou sobre alguém, coisas que você fez, comportamentos que depois você viu que não foi legal, me exaltei, me estourei. Então você, nessas situações, você estava igualzinho a Caim. Poxa, mas não matei ninguém, mas talvez você já matou com palavras. Jesus mesmo falou, ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás, mas eu digo que se você odiar o seu irmão, você é um assassino. Você já odiou alguém? Já ficou com raiva de alguém? Já quis jogar alguém pela janela? Eu já quis. Alguém aqui nunca passou por isso? Eu quero pedir para orar por mim. Porque acontece, eu acho que na vida de todo ser humano natural, porque nós temos sangue correndo nas veias. Não é verdade? Alguns são mais pacientes, outros não tanto. Uns são mais coléricos, outros são mais fleumáticos. Mas, de alguma forma, todos nós nos sentimos contrariados, injustiçados em algum momento da vida e nós olhamos para alguém de uma maneira mais de lado, vamos falar assim. Não é verdade? Nesses momentos nós estamos como Caim aqui. E Deus fala para ele, o pecado está batendo na porta. Por que teu rosto está transtornado? Agora é interessante que Deus já sabe por quê. O legal é você perceber o que está acontecendo, porque Deus não está fazendo a pergunta para querer saber. A pergunta é para quê? É para que Caim perceba que ele está desse jeito. E ele possa então ouvir a Deus e aproveitar a oportunidade de mudar, de não fazer a coisa errada, de poder fazer a coisa certa. Como? Deus fala aqui, o pecado ameaça a porta e ele quer te conquistar, e isso acontece conosco. Por quê? Porque nós, no momento de tensão, nós deixamos com que a emoção conquiste a nossa razão.
e fazemos coisas que não devemos fazer. Coisas que sabemos que não devemos fazer e muitas vezes você fica ali naquela guerra, como acontece naquele desenho animado, onde tem o diabinho e o anjinho, um em cada lado do ombro, e fica lá o diabinho, vai ser uma delícia, vai ser muito bom. E aí o anjinho fica lá falando, não vai não, vai ser bem ruim, né? Na prática, sabe como isso acontece? Quem já viu aquele filme de Jesus, eu esqueci o nome agora. Aquele filme de Jesus, aquele bem famosão lá. Paixão de Cristo, obrigado. E aí aparece aquele ser macabro com aquela capa lá, com aquela, sabe? Passando por trás e colocando pilha nos discípulos ali para eles brigarem entre si. É bem desse jeito que acontece. O Espírito Santo que habita em nós, você que já aceitou Jesus, já recebeu Jesus como teu Senhor e Salvador, você passa a ter o direito de ser feito filho de Deus. E aí, então, passa a ser a habitação do Espírito Santo de Deus. E aí você ganha uma capacidade que o ser humano natural não tem, de ouvir ao Espírito Santo e poder ter a voz dele, a presença dele falando com você, para te desviar desse caminho ruim. E aí, a partir do momento que você dá ouvidos para ele, como você está dando agora, e ele está falando aí com você agora no seu coração, você dá ouvido para ele, e então faz a coisa certa. Você não deixa com que o pecado entre, porque o pecado ameaça a porta da sua alma. E o pecado quer entrar e se fazer senhor de você. Mas você ouvindo a Deus, você pode então não deixar com que ele te conquiste, mas você venha dominá-lo. E é sobre isso que nós vamos mergulhar agora, entendendo dois aspectos. O primeiro, conheça a si mesmo. Conheça você mesmo. O Espírito Santo de Deus, ele convence do pecado, da justiça e do juízo, como diz em João, capítulo 16, deixa o versículo 7 projetado. Se você recebeu Jesus em seu coração e se não fez, faça hoje. Nós vamos fazer isso no final. Vou fazer uma oração específica nesse sentido. Você pode, então, entregar seu coração para Jesus para que possamos ligar na terra e no céu juntos essa condição de filho e filha de Deus na sua vida. E aí você possa, então, ao ser filho e filha de Deus, ter a presença do Espírito Santo habitando em você e viver uma vida além do natural. Por mais que as pessoas por fora não vão ver nada, elas só vão ver o resultado depois na sua vida e não vão entender muito. Mas você sabe porque você vai experimentar da presença dele. E você vai ver a transformação acontecendo de dentro para fora, algo que o ser humano natural não consegue ver. O Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo. E ele nos ensina a crescer na habilidade de reconhecer as nossas fragilidades. Preste atenção. Você tem fragilidades. Você tem áreas em que ainda não exerce domínio próprio ou não exerce completamente. Tem áreas que você conhece sobre você e tem áreas que você ainda não conhece sobre você. Tem áreas que você só vai ver quando algumas situações acontecerem. Na psicologia, fala sobre o nosso eu desconhecido. 4 eus. Um deles é o desconhecido, que você só começa a conhecer quando algumas situações ocorrem e é aquela situação que você nunca passou na vida e aí você vê, puxa vida, como é que eu fui agir dessa forma? Como eu me deixei levar? O Espírito Santo de Deus, ao habitar em você e você começar a dar mais liberdade para Ele, buscar a Ele com todo o seu coração, para conhecer a você mesmo, você vai começar a descobrir não somente
as áreas em que você ainda não acrescenta o domínio próprio, mas você vai aprender como exercer esse domínio, não deixando com que essas áreas venham conquistar você, conquistar a sua alma e conquistar o seu intelecto, porque quando uma área de fraqueza, ela conquista a nossa alma, sabe o que a nossa mente faz? Sabe o que o nosso cérebro faz? Sabe o que o córtex faz? O neocórtex? Ele começa a justificar o erro. Começa com você, acontece com você isso aí. Você coloca a culpa nos outros. Você transfere a culpa de você mesmo. Você fundamenta com ótimos argumentos para poder dizer, olha, a minha atitude foi errada. Você quer comprovar que foi certa, porque afinal de contas, fulano fez isso. Afinal de contas, não é bem desse jeito. Não, eu não vou falar com a pessoa porque eu não fiz nada com ela. Não vou pedir perdão, porque a culpa foi dela, que ela fez isso, ele fez isso. Então, há uma dificuldade natural por conta do pecado que existe em nós, uma dificuldade de nós reconhecermos o nosso pecado. Como Deus falou aqui para Caim, o pecado ameaça a porta e muitas vezes já entrou. E a gente não percebe, porque acontece como diz lá em Efésios 4:27. Nós damos lugar ao diabo. É palavra forte. Quando é que nós damos lugar ao diabo? Quando nós deixamos com que esses pensamentos entrem, essas atitudes entrem e prevaleçam. Continuem prevalecendo. Atitudes de insubmissão, atitudes de obstinação, rebeldia. Filhos que se rebelam contra os pais, não honram os pais. Maridos que não honram suas esposas, esposas que não honram seus maridos. Irmãos que não honram a liderança, líderes que não zelam pelo povo, e assim vai, tantas desonras que acontecem nas suas diversas manifestações. Mas você tem a oportunidade de conhecer a você mesmo, porque o Espírito Santo convence o mundo do pecado. Convence a mim e você também do pecado. Da justiça, do juízo, ele trabalha na nossa vida nos mostrando. No desenho animado é o anjinho que está falando, mas na realidade é o Espírito Santo que vai falando. E Deus está esperando você. Infelizmente, muitas pessoas, posso dizer isso pela experiência pastoral, eu vejo muito isso acontecendo, gente. Eu quero aqui falar para você, para que isso não continue em você. Preste atenção. Grande maioria das pessoas vão tomando de forma normal algumas fraquezas. Vão levando como se fosse, faz parte da minha vida. Não, é assim, eu já fui pior. Eu normalmente escuto isso. Já foi pior, já estou melhor um pouquinho. Glória a Deus por isso, mas daí? É mais um exemplo de como o nosso lógico, o nosso intelecto fundamenta a continuidade das nossas fraquezas. Porque a gente quer dar um exemplo lá de trás. Só que a gente está errado agora. Então eu preciso melhorar naquilo que eu não melhorei agora. Ou preciso retomar algumas coisas. Aconteceu uma coisa essa semana comigo. Eu já falei aqui no encontro de casais. Vou aqui, ó. Vocês sabem que eu não tenho problema nenhum de falar de mim, né? E às vezes até o pastor amigo meu falou, Sérgio, tu se expõe a beça. Eu falei, não tem problema nenhum, não. Essa semana minha esposa demonstrou, essa semana agora, fresquinho, tá? Ela reclamou de mim. No encontro aí de casais, seminário, metamorfose, lembra? Quem é que lembra aqui que eu falei que eu por natureza, tenho uma mania de falar e gesticular? Vocês lembram? Quem lembra aí? E aí a minha esposa não gosta que eu levante o braço? Vocês lembram? E essa semana, isso acontece quando eu fico indignado com alguma coisa. Mas quem é o marido que fica indignado às vezes com alguma coisa aí? Diga eu. Glória a Deus, me consolaram, irmãos. Eu às vezes fico indignado com alguma coisa. E aí quando eu falo, poxa, mas
A minha esposa odeia quando eu levanto o braço. Eu já falei isso, aí eu tenho que receber a unção do dinossauro. Falar com o bracinho curtinho para eu não irritar a minha esposa. Mas a minha vontade na carne é o quê? É demonstrar a minha indignação e soltar o braço. Poxa, brincadeira, falei. E a minha esposa não gosta. A minha vontade, quando ela fala que não gosta que eu levante o braço, é falar o quê? Mas você está errada nisso e naquilo. Essa é a minha tendência. Minha e sua. Mas aí eu tenho que fazer o quê? Domínio próprio. Porque eu não tenho que olhar para o erro dela, eu tenho que olhar para o meu. E se, por mais que eu ache que isso aqui não tem problema nenhum, porque eu estou só me expressando como um ser humano natural, eu não estou agredindo ela nem nada, eu só estou aqui expressando aqui fora o que está aqui dentro, não estou fazendo mal nenhum, entre aspas, mas se ela não gosta, ela se sente mal com isso, e se eu a amo, eu tenho então que fazer a minha parte. Então eu tenho que assumir e segurar a onda, e receber a unção do dinossauro. Acabou. E só que isso é um processo ali, eu tenho que exercer um domínio próprio nisso, porque aí a minha vontade ia lá, eu tenho que trazer o bracinho para cá, sabe? Para não fazer. Na verdade, eu tenho que começar a pensar que quando eu ficar indignado de novo, eu tenho que lembrar de nem levantar o bracinho. Eu tenho que falar com o braço para baixo. Então eu estou falando um detalhezinho que faz diferença no nosso casamento. Porque eu não quero que a minha esposa fique magoada comigo, chateada. Por mais que eu já estou chateado com ela. E na minha carne, a minha vontade é que ela fique chateadinha um pouquinho. Não é assim? Sim ou não? Vamos ser sinceros. Mas no espírito não, né, gente? Eu sou espiritual. Então quem tem que prevalecer é o Espírito Santo que habita em mim, não o Sérgio Carne. E aí então eu tenho que exercer domínio próprio naquele momento e nos outros momentos que vêm pela frente. Depois aconteceu uma situação também que reclamei. Eu já nem reclamei daquele jeito, já reclamei com menos intensidade, um jeitinho de falar para eu também nem ter vontade de levantar o bracinho. A gente vai crescendo em habilidade. Eu estou citando aqui uma situação, dentre várias que existem. Estava jogando futebol, o cara vai lá e me dá uma pegada forte, aí vê que o cara está com maldade e dá uma pegada com maldade, aí minha vontade na carne é o quê? O pessoal que joga futebol aí. Cara, aí eu tenho que acionar o modo céu. Exercer domínio próprio. E eu vou dizer para vocês, aconteceu essa semana. Como eu ia pregar em domínio próprio, eu já aqui, você já sabe, já de olho, falei, vou pregar sobre domínio próprio. Então, estou sabendo que eu vou ser provado nessa área. E fui. 3 vezes na semana. Profundamente. Mas venci em nome de Jesus, glória a Deus. Que foi guerra. Porque o que o inimigo quer é travar o processo. Ele quer travar o processo na sua vida. Só que você vai sair daqui hoje com outro olhar, mais profundo, capacitado por Deus em nome de Jesus. Amém? Que o Espírito Santo, ele não somente convence, mas ele ensina, ele lembra, ele capacita, ele guia. E ele vai, à medida que você desejar, ele vai te orientar em cada uma das situações para que você vença. Algumas situações são mais difíceis, outras são mais fáceis, mas que nunca mais, em nome de Jesus, haja uma cegueira em você, de não enxergar em você mesmo essas fragilidades. Você precisa confrontar essas fragilidades. Você precisa perceber e não se acomodar. Em nome de Jesus, que seja despertada em você uma incomodação, para que você sinta sede e fome de crescer em maturidade, no domínio próprio. Amém? Diga eu recebo. Normalmente, o que te domina está vinculado, normalmente, tá? Ou alguma coisa que te sinaliza dor ou prejuízo, ou, no outro extremo, algo que te traga satisfação e prazer. São algumas áreas em que a pessoa perde o domínio próprio. Vou citar algumas aqui.
e vou dizer como é que acontece para você prestar atenção. Pornografia, masturbação, compulsão por compras. Por que várias mulheres olharam umas para as outras? Eu vi daqui, hein? Gente, como é que acontece? Eu vou ser específico com relação à pornografia, que hoje é uma pandemia velada entre homens e mulheres também. Não é só coisa de homem, não. Hoje nós vivemos uma sociedade sexualizada, erotizada. E eu quero te alertar para uma coisa, preste atenção. Quando aparece uma imagem, seja ela formada na sua mente ou vista pelos seus olhos, aquela imagem, ela é uma mentira. Ela é uma mentira. Mas ela está ali acionando, chamando o seu cérebro para uma sensação de satisfação ou prazer. Compras. Eu vou comprar lá tal coisa, está na promoção. Aí que está na promoção já é aquela desculpa, né? Lembra que eu falei que o nosso racional fundamenta o nosso emocional? Está na promoção, pronto, já tenho a desculpa para comprar. Porque, afinal de contas, talvez eu não consiga mais comprar nesse preço, mas você nem está precisando. Mas, na verdade, você quer comprar para trazer uma satisfação, se sentir bem. Isso acontece com mulheres e com homens. Eu brinquei aqui com as mulheres, mas acontece muito com os homens. Mulher é sapato, roupa, bijuteria e coisa arada. E homem é coisa para o carro, é camiseta, é tênis, e assim vai. Né? E outras coisas mais. Acontece com todo ser humano. Mas, muitas vezes, isso nos afasta de Deus, tira a nossa comunhão com Deus. Por quê? Porque nós não estamos acrescentando domínio próprio. Nós estamos nos deixando levar pelo prazer, pela satisfação, que está projetada em alguma coisa, numa imagem, ou num objeto, ou numa situação. Nós não exercemos domínio próprio porque queremos estar bem com as pessoas ao nosso redor, e aí acabamos cedendo a algumas posturas, em algumas conversas. Por quê? Porque nós não queremos experimentar a dor ou o problema de termos uma contrariedade em relação àquele grupo para conosco. E aí acaba se cedendo a algumas posturas para preservar o relacionamento que vai te afastar de Deus. Então, quando a gente vai entendendo essas coisas, como elas funcionam, nós vamos pegando já o jeito. E aí não deixamos mais com que essas coisas nos conquistem, mas que nós venhamos dominá-las. Porque você sabe como isso funciona e você está sabendo agora, pelo menos um pouquinho. Isso aí é papo para um seminário específico sobre isso. Saúde na alma no ano que vem talvez vai ter algo mais profundo nesse sentido. Mas para quê? Para que você cresça na habilidade de dominar, de exercer domínio próprio, de reconhecer quando essas coisas estão acontecendo e matar o mal na raiz. E se por acaso esse pecado bater a porta, você possa então não deixar com que ele te conquiste, mas você venha dominar e não deixe com que ele domine você. Porque se você não controla, se você não domina, ele te controla. E aí ele vai te afastando de Deus. Eu já vi isso muito acontecendo, gente. As pessoas por fora não mostram nada. Aí vão lá, dão suas brechas, têm os seus problemas. Às vezes é lá no relacionamento conjugal, é obstinado, não acerta o relacionamento lá no casamento. Por fora ninguém está sabendo de nada, mas já foi dada uma brecha, não dominou a si mesmo lá dentro do casamento. E às vezes sai da igreja, se desvia e bota a culpa em um monte de coisa. Assim que acontece. A pessoa não chama para si, olha, eu estou mal, eu pequei, por isso que eu estou vendo desse jeito. Aí, quando a pessoa está mal, ela fala mal de todo mundo. Ela só vê coisa ruim. É assim que acontece. Assim que a nossa alma funciona. Mas com você não, em nome de Jesus, porque você vai crescer em maturidade espiritual.
Você não vai mais ficar colocando a culpa nos outros, você vai chamar para você, a tua parte. Peraí. Quando estiver na tensão lá, naquele momento de tensão, você vai olhar para você mesmo. Conheça você mesmo, olhe para si mesmo, para que você possa perceber em você mesmo. Fale com o Espírito Santo na hora, Senhor, estou errado mesmo. Como é que está? Abre os seus ouvidos espirituais para poder ouvir. Naquele momento de tensão, isso precisa ser treinado. Precisa ser treinado. Vai ter hora que você não vai conseguir, mas foque nisso, porque vai ter hora que você vai conseguir, você vai crescer nisso, em nome de Jesus, amém? Porque Deus quer ver filhos e filhas crescendo em maturidade espiritual. Não pessoas frágeis, que não sabem exercer domínio próprio, que não acrescentam a sua fé domínio próprio, até porque nem estão com isso na cabeça. Porque nem enxergam que precisam exercer domínio próprio em algumas áreas. E eu vejo muito isso acontecendo. Assim, claro como água, límpida. E eu oro em nome de Jesus para que esse discernimento espiritual venha sobre a sua vida, amém? Agora, em nome de Jesus, diga eu recebo. Repita comigo assim, em nome de Jesus. Senhor, eu te peço, vem com o teu Espírito na minha vida, para que eu possa discernir as áreas em que eu preciso exercer domínio próprio. Eu não quero ficar cego ou surdo espiritualmente, mas eu quero crescer como teu filho e filha, em nome de Jesus. É isso que vai acontecendo. Algumas coisas são gatilhos, despertam a sua ira ou o seu desejo, despertam a sua fragilidade. Já vai na raiz. Não deixe nem com que esse gatilho apareça. Esse é o primeiro, é a primeira coisa a fazer. Então, você já sabe algumas coisas que podem ser gatilhos para você cair na fraqueza. Então, saia dessa condição. Esse é o primeiro conselho. Na verdade, é o segundo, porque o primeiro é você manter uma vida de oração e consagração a Deus, porque isso vai te ajudar. Aí, segundo, elimine as possibilidades de gatilho. Se não der, terceiro, se você estiver buscando a Deus, estiver atento às áreas em que você tem fragilidade, se por acaso você entrar em uma situação, às vezes de forma involuntária, e se você começar a ver que o pecado está batendo na porta, através de uma ação dessa, você vai ter discernimento sobre você mesmo, vai ter clareza e você vai ter atitude, e esse é o segundo ponto. Se posicionar para dominar. Primeiro é conhecer a você mesmo, e eu te convido a orar mais sobre isso. Eu vou te dar um atalho aqui para o teu crescimento espiritual. Quer um conselho? Ore sobre isso todo dia, para que você conheça você mesmo. Me mostra, Senhor, tem áreas profundas que precisam ser trabalhadas no meu coração. Preciso de cura. Então, me mostra, não tenho problema de me mostrar não, Senhor. Me mostra, porque eu sei que o Senhor pode me curar. O Senhor pode me aperfeiçoar. A não ser que você ache que você não precisa melhorar. Aí. Mas se você acha que você precisa melhorar, é só falar para Ele e se abrir para que Ele possa falar. E essa é uma das coisas que Deus ama ouvir. Foi para isso que Ele veio na cruz por nós, Jesus. Você vai começar a se conhecer mais. Por que você se trava em algumas coisas? Por que você se isola? Por que tem vontade de fugir? Por que você grita, berra? Como diz ali a mulherada, sai do salto. Por que você ataca, se descontrola? Descontrole emocional. Hoje nós vivemos numa sociedade muito descontrolada emocionalmente. Emocionalmente frágil. Isso está aumentando, mas em você não, em nome de Jesus. Nem em você, nem nas suas gerações. Porque você vai acrescentar a sua fé domínio próprio. E você vai transmitir isso às pessoas ao teu redor. Em nome de Jesus. Eu vejo pessoas, não só jovens, pessoas mais velhas, descontroladas emocionalmente. Quando tem uma situação específica, se descontrola.
Todos nós temos alguma situação específica que aciona o descontrole emocional em nós. Em mim, como eu já falei agora, é quando eu fico indignado. Alguma situação que eu fico indignado. Aí eu tenho que me dominar. Eu já aciono o modo domínio próprio, modo hard. Porque se não acionar, eu vou acabar deixando ele me conquistar. Agora, qual é a sua área? Ou quais são as suas áreas? Se posicione para dominar. Que situações, que coisas, que pessoas despertam desejos que vencem a tua razão? Sempre vai ter um ponto de satisfação que está atrelado ali à tua reação incontrolada. Sempre vai ter um ponto ali de prazer momentâneo. Sempre vai ter um ponto ali de uma situação que você não quer viver, que você não quer, por exemplo, eu não quero, eu não consigo, eu não gosto de falar em público. Eu travo. Por quê? Talvez já aconteceu um trauma lá atrás. Talvez você tenha medo do que os outros vão pensar. Estou dando um exemplo. É um medo. É uma dor que você não quer sentir. Mas você precisa dominar isso, porque você fica agindo sobre uma preocupação. E você está se deixando dominar por esse medo. E Deus quer te ensinar a dominar esse medo, não ser dominado por ele. Estou dando um exemplo dentre vários, que vão conduzindo as nossas vidas e nos afastando do centro da vontade de Deus. E dessa forma, como nós estamos pregando sobre para o reino vir, dessa forma a vontade de Deus que está no céu não vem para a terra. O reino de Deus não se estabelece em nós, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. E Deus quer te ensinar a vencer. E nós vamos começar agora essa jornada nova, em nome de Jesus. Eu quero te convidar a começar uma jornada nova. E para se posicionar, para dominar, vamos ler então Tiago 4, versículos 1 a 10. Tiago 4, de 1 a 10. Palavra forte de Tiago, preste atenção, vamos receber com o coração aberto. E são nessas palavras fortes de confronto que, se nós nos desarmarmos e não ficarmos no nosso orgulho nos armando, se nós abrirmos o nosso coração, a gente pode ser curado. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastar em seus prazeres. E aí vem, adúlteros. Vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Essa é a realidade. Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Mas ele nos concede graça maior. Aleluia. Por isso diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Diga amém. Portanto, agora vem a conclusão. Submetam-se a Deus. Resistam o diabo. E aí eu vou fazer um parênteses aqui. O que é resistir ao diabo? Vamos ser práticos. Submeta-se a Deus. Você está entregando a sua vida para Jesus, está pedindo para Deus, Senhor, eu quero me conhecer, eu quero que a tua presença venha em mim. Você vai buscá-lo em oração, você vai buscar em comunhão, você vai buscar Deus, vai estar com as pessoas de Deus, vai ler mais a Bíblia, você vai buscar tudo aquilo, todas as ferramentas que Deus te dá. Você vai entregar toda a sua vida para Deus, se submetendo a Ele. Legal. Parte 1. Parte 2. Resistam ao diabo.
O diabo vai aparecer assim, ó. Por acaso isso é assim? O diabo vai aparecer, uau, e você vai fazer o Karate Kid? Os mais velhos, mais novos não sabem o que é isso. Sabe? Sabe. Não é assim na prática. Como é que você vai resistir ao diabo? É nessa hora que você está no foco de tensão, em que a situação, a circunstância, ou a sua própria carne está a ponto de se entregar, está a ponto de ser dominada por uma atitude. É nesse momento que nós damos lugar ao diabo. Porque fazemos o que está ao contrário da palavra de Deus. Resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Amém? Diga, eu quero que o diabo fuja da minha vida. Então resista ao diabo e se submeta a Deus. Melhor ao contrário, se submeta a Deus e resista ao diabo. Amém? E nós vamos fazer isso também agora. Aleluia. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Quem quer Deus perto? Eu quero Deus pertinho de mim. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida. Lembra alguma coisa que a gente falou hoje? Tem coisa que eu quero fazer e não faço, tem coisa que eu não quero fazer e faço. Mente dividida. Purifiquem o coração, entristeçam-se, lamentem e chorem. Isso fala de um coração consagrado, de um coração quebrantado, que se humilha diante de Deus e fala, Senhor, sou eu. No momento lá que você quer justificar o levantar do teu braço, você internamente, sou eu. Olhar para mim, coisa difícil, porque nós somos orgulhosos por natureza. Mas o Espírito Santo nos ajuda e nos leva a sermos mais parecidos com o Mestre Jesus. E é dessa forma, com o coração quebrantado. Troquem um riso por lamento e alegria por tristeza. E a parte que todo mundo gosta, humilhem-se diante do Senhor e Ele os... Vamos repetir isso? Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Nós gostamos da última parte, mas tem a primeira. Nós queremos ser exaltados por Deus, mas primeiro precisa ir para a cruz. Vai para a cruz. Se crucifica. Crucifica o teu bracinho. Estou falando para mim, né? É desse jeito que a gente se posiciona para dominar. A partir do momento que você se conhece, a partir do momento que você percebe isso, as áreas frágeis em você, você vai começar então a fazer o seguinte. Vou dar o meu exemplo aqui. Eu poderia escolher pensar assim, não tem problema nenhum eu abrir o braço, é só uma expressão natural, eu não estou fazendo nada de mal. Mas eu começo então a associar esse meu movimento com o prejuízo que ele vai causar. Você vai começar a associar aquela compulsão com o prejuízo que ele vai causar no final. Você vai começar a enxergar aquela atitude. A pessoa que tem problema com droga, ela não quer usar droga. A pessoa que tem problema com droga, bebida, pornografia, ela não quer aquilo, ela quer o prazer que vem no final. Só que esse prazer é momentâneo e ele é destrutivo. Então, para vencer, para dominar esse mal, essa inclinação, é preciso estar sempre, constantemente associando aquele falso prazer ao prejuízo que ele vai estar causando, que vai ser muito maior, que é a realidade da coisa. Isso vai te ajudar a se posicionar, porque você não vai ser levado pelo aquele falso prazer que vai estar ali, ou aquela falsa proteção. Você vai estar vendo assim, não, aquilo no final não vai dar bom, e você vai olhar aquilo que não é legal, e você vai associar isso com essa postura que você tem, que te leva a isso. E você vai começar a pedir a Deus, Deus, eu não quero
afrouxar, eu não quero ceder, eu não quero me entregar. Me ajuda, Senhor. Aí ele entra em ação, porque se nós nos submetemos a Deus, se nós nos humilhamos a Deus, aí ele exalta. Vão ter situações que vão ser mais difíceis. Tem situações que vão ser mais fáceis, mas eu quero dar uma palavra para você. Continue, persevere. Não pare, não desista, vá à frente. E que em nome de Jesus, cresça em você o conhecimento sobre você mesmo. Que em nome de Jesus, cresça em você o teu posicionamento para você dominar o pecado que te cerca. Que você acrescente fé. A sua fé, o domínio próprio. Renuncie, peça perdão, use as armas espirituais. É assim que se faz. Reconheceu? Renuncie isso. Com as suas palavras, declare isso. Fale para que o mundo espiritual ouça que você não quer mais isso. Ah, mas poxa, eu vou falar, daqui a pouco eu vou cair de novo, porque já aconteceu isso, não importa. Guerreie, continue, avance, vai, não para. Renuncie, peça perdão a Deus, peça perdão às pessoas. Provérbios 28:13 diz assim, isso é princípio espiritual. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona, encontra misericórdia. Princípio espiritual sobre a tua vida, receba. Se arme dele nessa noite, em nome de Jesus. Busque mudança de atitude. Porque não adianta também só ficar na retórica, só no discurso. Se posicione para mudar, com esforço além do normal. Mateus 3:8 diz assim, deem fruto que mostre arrependimento. Você está arrependido? Mostre através das suas posturas. Porque a esposa fica super chateada. Ele fala que vai mudar, fala que vai mudar e não muda. Claro que não devia nem falar isso. Devia ajudar a mudar, né? Mas estou dando aqui um exemplo. Mas se fala é porque a pessoa normalmente não muda. E vice-versa. Não mostra fruto de arrependimento. Ah, mas aí eu, poxa, caí de novo no mesmo pecado. Então vai e peça perdão de novo. Ah, mas aí eu vou pedir, eu já escutei isso várias vezes. Ah, pô, eu não peço perdão porque como é que eu vou fazer de novo? Vai que eu caio de novo, aí eu vou pedir perdão de novo. Aí a pessoa já está cansada de ouvir eu pedir perdão. Peça perdão de novo. Não importa. Faça a coisa certa. Humilhe-se diante de Deus e Ele vai te exaltar. Em nome de Jesus. Mateus 11:12. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força. E os que usam de força se apoderam dele. Nós estamos falando aqui sobre para o reino vir. E para que esse reino venha sobre você, aplique todo o seu esforço. Saia do normal. É a palavra de Deus para você hoje. Deus está te chamando. Saia do normal. Se entregue completamente. Com todo o teu coração. Por isso que Deus fala, Jesus fala, ame a Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. Esse é o primeiro e grande mandamento. E que assim seja na sua vida, em nome de Jesus. Crescer em domínio próprio, o pessoal da música pode vir. Crescer em domínio próprio é crescer em maturidade nas 3 dimensões, no espírito, na alma e no corpo. E eu quero ter 2 momentos com você aqui agora nesse tempo de oração. Um momento em que será disponibilizado a você durante a música, para que você entre em contato com Deus agora. Você que quer, você que deseja, porque esse ambiente aqui está preparado. Os céus estão abertos nesse lugar, o Senhor está te ouvindo. Conecte o teu coração com Deus agora para que você possa fazer uso da palavra de Deus, abrindo todo o teu coração para Ele, apresentando a Ele as tuas fragilidades, pedindo para Ele, Senhor, me mostra as áreas em que eu preciso exercer domínio próprio. Acrescentar a minha fé esse domínio próprio, me mostra todo dia, Senhor. Não tenho problema que o Senhor me mostre, não, me mostre sim. Para depois nós orarmos e ligarmos uma oração
de fé e de poder, ligando céu e terra sobre a sua vida. Para que venha graça, a unção do Espírito sobre você e que você entre num novo nível de pegada, de maturidade, um novo nível de espiritualidade que só Deus pode te conduzir. Só o Espírito Santo pode levar você. Porque há um coração quebrantado e contrito Deus não despreza. E aquele que confessa e deixa os seus pecados encontra misericórdia. Essa misericórdia se manifesta de forma poderosa na sua vida. Que você cresça nesse domínio próprio, vai crescer a partir de hoje em nome de Jesus. Não vai ser mais totalmente escravizado pelas emoções fortes no momento de tensão. Em nome de Jesus, você vai crescer em discernimento, você vai crescer em autoconhecimento, você vai crescer em postura, você vai crescer em unção e graça de Deus. Você vai assumir controle desse jogo diário. Chega de perder para si mesmo. Chega! É hora de tomar agora maior domínio próprio, que vem do Espírito. O que é para você fazer, você vai fazer. E aquilo que Deus que vai fazer, Ele vai fazer. Por quê? Porque Deus vai ouvir a sua oração, porque é essa oração e essa postura que Ele está esperando para que o reino dEle venha sobre a sua vida, em nome de Jesus. Eu quero te convidar a ficar de pé para nós orarmos agora. Acrescente a sua fé, domínio próprio. Seja pleno em nome de Jesus. Feche os seus olhos nesse momento. Não